Pai do Senhor, adolescentes, classe Daniel, estamos aqui para mais uma aula online com vocês. Uma satisfação enorme estar aqui novamente e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, o desafio da massa de modelar. Olha só, será que eu vou ensinar para vocês hoje a fazer um bonequinho de massinha, fazer um carrinho, alguma coisa assim? Não, não é isso. A gente vai falar sobre a forma que o mundo tenta nos impor e a transformação que Deus tem para fazer em cada um de nós. O texto de referência que nós vamos estudar hoje, a mensagem valiosa, se encontra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos acompanhar? Diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa lição, então, ela vai falar sobre essa pressão que o mundo faz para que nós venhamos seguir determinadas obras das trevas, obras que não são obras compatíveis com aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que serve a Deus. As obras elas são constantemente divulgadas, constantemente incentivadas pela mídia, pelas redes sociais, por pessoas que estão em nossa volta, que são más companhias, né? Então, esses agentes, eles acabam tentando, através da sua influência, nos conduzir aí através de ações que desagradam a Deus e que nos afastam da comunhão com o Senhor Jesus. A nossa introdução ela vai falar que o nosso comportamento, né, comportamento humano, ele acaba sendo influenciado de alguma maneira. Todos nós sofremos uma influência do ambiente em que nós estamos inseridos, dos familiares, né, com quem nós somos criados, dos amigos com quem nós crescemos, da igreja em que nós convivemos. O problema, adolescente, é que nem toda influência é boa. Existem influências boas e existem influências ruins. E é justamente a existência dessas influências é que vão moldar o nosso caráter, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. Então a gente precisa estar atento a que tipo de influência nós estamos sendo expostos, para que não venhamos moldar, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes de acordo com aquilo que não edifica a nossa vida, aquilo que não traz coisas boas para a nossa alma, para a nossa comunhão com Deus. Então, a importância que existe entre a gente identificar as influências é justamente para que a gente possa selecionar aquilo que venha fortalecer a nossa comunhão com Deus e rejeitar tudo aquilo que venha comprometer a nossa saúde espiritual. Então, essas influências, como eu disse, ela vem de todos os lados, tá? As influências de um modo geral, né? Sejam boas ou sejam ruins. Você vai estar sempre ali sendo influenciado por alguma coisa. O problema é você se deixar influenciar, é você se deixar levar por qual tipo de influência. Não que você não tenha personalidade própria. Quando eu falo influência, é que a gente está exposto a isso, ok? Agora, assimilar, seguir tendências, aí cabe a cada um de nós termos o discernimento e fazermos as nossas escolhas, beleza? Uma realidade é que a faixa etária do adolescente ela é bastante influenciável devido à questão dele estar em formação de caráter, em formação de personalidade,
não estou falando aqui com termo técnico, né, com definição técnica da psicologia ou da filosofia ou de qualquer outra ciência, mas é uma fase de transformação, de formação de pensamentos. Então, geralmente, o público jovem, o público adolescente, ele é bastante impactado pelas tendências, pelos modismos, por vários grupos, né, que tentam ali moldá-lo, que tentam trabalhá-lo de acordo com um determinado tipo de pensamento ou de conduta. Tá? Então, essa é uma realidade. Bem, a nossa lição, ela usa a massinha de modelar, por quê? Porque a massa de modelar é algo com que vocês todos são familiarizados. Muitos brincaram na sua infância, ou de repente ainda brincam, com a massinha de modelar, que é aquele material mole que você pode ali dar forma a ele daquilo, do jeito que você quiser. Né? Você tem ali uma autonomia para dar uma forma, quer fazer um bonequinho, quer fazer um carrinho, quer fazer uma estrela, um objeto. Você consegue fazer devido à natureza, devido, né, a estrutura que aquele material tem, que te facilita até usar a tua criatividade, estimula, né, a criatividade. E por que a lição usa esse termo? Justamente para fazer uma comparação com o caráter, o comportamento da gente, que ele acaba sendo moldável por conta das pressões externas, das ações externas, das influências externas sobre nós. Como eu disse para vocês, nós estamos cercados de influências. Então, essas influências, elas tentam a todo momento estar trabalhando o nosso caráter. Como eu disse para vocês, influências boas e influências ruins. Daí a necessidade da gente ter esse discernimento para poder fazermos as escolhas. Só que a nossa conduta como cristão, à luz da palavra de Deus, nós temos ali como discernir entre a influência positiva e a influência negativa. A própria palavra de Deus, ela nos dá esse norte e ela nos dá várias dicas de como sermos ali moldados de acordo com a comunhão, de acordo com aquilo que vai favorecer a nossa intimidade com Deus. Vai ensinar a identificarmos, né, as obras que não são de Deus, que são da carne, que são das trevas, e evitarmos essas obras e assim evitarmos essas influências para não sermos contaminados por elas. No nosso texto aqui também, que a lição sugere, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 14, ela nos orienta a sermos firmes, estarmos firmes. Então, diferente de uma massa de modelar, o comportamento do cristão tem que ser de firmeza. Comportamento de firmeza é daquela pessoa que não se abala quando ela é confrontada, quando a ela é oferecido algo que vá afastá-la, é sugerido algo que vá distanciá-la da presença de Deus. Geralmente, vocês são convidados, né, uma hora ou outra por pessoas para atividades que não vão agradar a Deus. Vocês são cercados de pessoas cristãs e não cristãs. Então, geralmente, vocês acabam sendo aí convidados, né, para algo que não vai agradar a Deus, independente da pessoa, tá? Infelizmente, não é por ser cristão, por ser chamado de cristão, que a pessoa necessariamente está praticando obra boa. Então, a gente precisa ficar vigilante a isso. E se porventura você conhece alguém assim, você aconselha a pessoa na palavra, no amor, né, com o objetivo de cuidado, tá? Para que ela venha também se alertar em relação à forma como ela tem conduzido a vida dela. Isso para que todos nós venhamos ser confrontados pela palavra de Deus e tomarmos aí ações que venham nos ajudar a estar em comunhão constante com Deus. Aqui em Efésios capítulo
de número 6, versículo 14, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, diz assim, 6, versículo 14, perdão, estou cismando aqui que é o capítulo de número 4. Diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Esse versículo aqui está no contexto da armadura de Deus, né? Quando fala sobre vários atributos que o servo de Deus deve se revestir. Ela vai usando figuras físicas, mas trabalhando de uma forma figurativa para transmitir aqui verdades espirituais para cada um de nós. Lá em Gálatas também, ela vai nos ensinar, a palavra de Deus, a identificarmos as influências que vão nos levar a atitudes, a ações que nos afastam de Deus, que são justamente as obras da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vai falar, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista de obras da carne, obras das trevas, elas não são uma lista que é definitiva, definida. Ela tem mais outras obras. Quem de vocês já não foi convidado para alguma dessas ações aqui? O que a palavra de Deus nos orienta diante desses convites é estarmos firmes. O nosso compromisso, adolescente, deve ser primeiramente com Deus. Lembram do jovem José? Eu mencionei ele numa aula passada. José, ele estava longe de seu pai e de sua mãe, com quem ele aprendeu a palavra de Deus, com quem ele aprendeu a ser temeroso. Mas mesmo longe de seu pai e de sua mãe, o compromisso dele era, acima de tudo, com Deus. E quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, por exemplo, a adulterar, a se prostituir com ela, a ter relações sexuais com essa mulher, ele simplesmente rejeitou. Mas ele não rejeitou por rejeitar, ele rejeitou porque ele tinha um compromisso com Deus, um relacionamento a zelar com Deus. E ele não traiu esse relacionamento. Vejam, adolescentes, valorizem, priorizem o relacionamento que vocês têm com Deus. Quando você deixa de priorizar o relacionamento que você tem com Deus, a tendência, infelizmente, é você se perder em influências negativas. Quantos de vocês já não devem ter sido chamados à prostituição? Ou então, como foi falado na lição com o nosso irmão Vinícius, quantos de vocês já não foram chamados a usarem drogas? Quantos de vocês já não foram instigados a criar inimizade por algum outro amigo de vocês? Ou a brigarem até, ofenderem, a machucarem, né, a sua pessoa, o seu amigo psicologicamente, emocionalmente? Não só se machuca fisicamente, se machuca, né, emocionalmente também a outra pessoa. E às vezes a gente acaba vacilando, não é isso? Mas a palavra de Deus nos diz para a gente despertar com relação a isso. Para a gente identificar essas coisas, como Gálatas aqui nos dá a dica. E lá em Efésios, no capítulo 6, ele vai nos ensinar como devemos nos preparar para estarmos firmes, como Efésios diz, e Gálatas reforça através da armadura de Deus. Estarmos cingidos com a verdade, para que quando vier uma influência dessa, nós venhamos rejeitá-la. Mas, adolescente, é importante que nós venhamos saber selecionar. Nem tudo a gente consegue escolher. Você não consegue, muitas das vezes, escolher a escola onde você vai estudar, correto? Você não consegue escolher a turma em que você vai ficar lá na escola. O trabalho, o ambiente de trabalho onde você vai estar, você também não consegue escolher. Então, muitas das vezes você vai ter que lidar diariamente com influências negativas
nesses lugares. Você vai encontrar, uma hora ou outra você vai encontrar. Mas você precisa estar preparado, você precisa estar consciente. Lembre-se, você tem um relacionamento com Deus. Você precisa zelar esse relacionamento. Muitas das vezes a gente falha no nosso relacionamento, no nosso compromisso com o outro. Mas, vejam, Deus ele está sempre disposto a nos perdoar, mas desde que nós venhamos estar arrependidos, nós venhamos nos consertar, nós nos esforcemos para que tenhamos esse relacionamento com Ele firme, esse relacionamento com Ele saudável, porque Deus quer o nosso melhor. E só através desse relacionamento com Deus é que nós vamos desfrutar a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. Às vezes, você acha que a felicidade está em determinadas práticas. Só que a verdadeira felicidade, adolescente, está em um relacionamento pleno com Deus. E para que nós venhamos ter esse relacionamento, nós precisamos seguir a sua palavra. Continuando aqui, nós vamos agora falar sobre o versículo de número 1 e 2, que se encontra no capítulo de Romanos. A gente já vai caminhar para o nosso final da nossa lição, justamente falando sobre os dois verbos que são trabalhados nesses dois versículos. Lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, a palavra que é bastante conhecida de vocês diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, apresentar a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não manda a gente fazer nada por fazer, tudo tem um objetivo. O objetivo aqui é nós apresentarmos diante de Deus. Não tem coisa melhor, né, do que você estar diante de Deus. E para que nós venhamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso exige uma dedicação a esse relacionamento. Vamos trabalhar as duas palavrinhas aqui, os dois verbos que o nosso irmão ele comenta. O primeiro é não se conformar com o mundo. O que significa se conformar com o mundo? É tomar forma junto a ele. É entrar em conformidade, em concordância com aquilo que ele defende. O mundo, quando a gente fala mundo, a gente fala toda a ação maligna, toda a ação que vai contra a vontade de Deus, que vai em oposição a Deus, que se manifestam através dessas obras que eu li em Efésios. Então fiquem atentos. Inimizades, prostituição, uso de drogas, brigas, etc., né? Coisas semelhantes a essas práticas. Então, se conformar é justamente você desistir de resistir, de estar firme e se moldar, concordar com o que o mundo está ali pregando. E, na sequência, né, não vos